Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos Estudo da Língua, a crase. Muita gente pensa que o acento grave, indicador da crase, não tem nenhuma importância. Leia a tira e veja que não é bem assim. Graças a Deus, chegou a primavera. Graças a Deus, cheguei à primavera. E eu dizendo trivialidades. Então, qual é a diferença entre chegar à primavera e chegar à primavera? Então, vejamos. Graças a Deus, chegou a primavera. Mafalda está contente com a chegada da primavera. Temos, então, chegou a primavera. Quem chegou à primavera? A primavera é o sujeito da oração. O predicado é representado pelo verbo chegou, do verbo chegar, que é um verbo intransitivo, se lembra? Aquele que tem sentido completo, ele não precisa de um termo que complete seu significado. Portanto, eu tenho o sujeito a primavera e o verbo intransitivo chegou. No segundo balão, graças a Deus, cheguei à primavera. Vemos a imagem de um ancião, de um homem idoso, em que ele fala, cheguei à primavera. Sua fala, com o sentimento, indica o sentimento de alívio por ele não ter morrido antes da chegada da primavera. Então, vejamos, cheguei à primavera. Se nós sabemos que o verbo cheguei, do verbo chegar, é um verbo intransitivo, aquele que tem sentido completo, logo, a primavera é um adjunto adverbial. Você se lembra quando nós estudamos adjunto adverbial? Palavra ou expressão que acrescenta uma informação ao verbo, uma informação de tempo, de modo, de lugar. Portanto, a primavera é um adjunto adverbial de tempo. O tempo, a época em que cheguei à primavera. E eu dizendo trivialidades. Então, aqui, diante da importância de alguém conseguir chegar à primavera devido alguém estar vivo, chegar à primavera vivo, devido à idade avançada, Mafalda considera irrelevante, sem importância, o seu contentamento pela chegada dessa estação do ano. Então, nós já vimos a diferença entre chegar à primavera e chegar à primavera. O que é a crase? A palavra crase é de origem grega e significa misturar, fundir. Na língua portuguesa, é o nome que se dá à fusão de duas vogais idênticas, reduzindo-as a uma só. A crase é marcada pelo acento grave, como nesta frase. O acento grave é aquele do lado esquerdo, o que indica a crase. Cheguei à primavera. Vamos entender por que esse A recebe o acento grave, que é o indicador da crase. Entendendo a regra básica. Esta é a regra básica. Usa-se o sinal de crase para marcar a fusão da preposição a com o artigo a. A preposição relaciona duas palavras ou expressões dentro da oração. Há várias preposições, entre elas a preposição a. Por exemplo, o homem viajou a cavalo, o a preposição. Eles sentaram-se lado a lado, a preposição. O artigo antecede o substantivo. O artigo a vem antes de palavras femininas. Sua forma de masculino é o o. Por exemplo,
chegou a primavera, esse a é o artigo, que, olha, está antes do substantivo feminino primavera. Chegou o verão, o é artigo, antes da palavra masculina verão. Se somente as palavras femininas podem ser precedidas do artigo a, o sinal de crase pode ser usado apenas diante de palavras femininas. No exemplo, cheguei à primavera, temos cheguei a mais a primavera é igual cheguei à primavera. A mais a é igual o a com acento indicador de crase. Então, o que eu tenho? Cheguei a preposição. O verbo chegar, um verbo de movimento, regido pela preposição a. Quem chega, chega a algum lugar ou a algum tempo, como no caso, uma época, a primavera. Mas o a artigo, que é precedido aí da palavra feminina primavera. Então, nós temos cheguei à primavera. O verbo chegar é seguido da preposição a. Lembra? Ele é regido com a preposição a. Esta encontra o artigo a, que antecede palavra feminina. Então, acontece crase marcada pelo acento grave. Se ainda assim houver dúvida sobre a ocorrência ou não da crase, pode-se recorrer ao teste da substituição. Troque a palavra feminina por uma masculina equivalente. Se antes da palavra masculina aparecer ao, aos, haverá crase. Por exemplo, o telespectador referia-se à novela, substituindo novela por filme. Olha, um substantivo feminino novela por um substantivo masculino filme. O telespectador referia-se ao filme. Conclusão, a crase, pois com a substituição aparece a combinação ao, que é a preposição a mais o artigo o, ao. B. O telespectador referia-se a ela, substituindo ela por ele. Que olha, o pronome ela pelo pronome ele. O telespectador referia-se a ele. Conclusão, não há crase, pois com a substituição apareceu a ele e não ao ele, que é forma inexistente da língua portuguesa. Então, o telespectador referia-se a ele, não existe a crase. Agora nós vamos ver alguns casos especiais em que ocorre a crase. 1. Se o substantivo moda, que é feminino, estiver subentendido na frase, haverá crase, mesmo antes de palavra masculina. Penteado a Neymar, isto é, a moda de Neymar. Veja, a palavra moda, que é uma palavra feminina, não aparece lá na oração, mas está subentendida. Sendo assim, penteado a Neymar está correto, o uso da crase. 2. Quando a palavra casa for modificada por um determinante. O que é esse determinante? Pode ser um adjetivo ou uma locução adjetiva. Haverá crase. Após o trabalho, chegou à casa do tio e descansou. Chegou aonde? À casa do tio. Olha, casa aí aparece com a locução adjetiva do tio. E, portanto, é um determinante. Dessa forma, o uso da crase está correto. Chegou à casa do tio. Com a palavra casa, sem determinante, é normal o emprego da preposição em e não de a, e não da preposição a, quando se usa o verbo chegar. Chego em casa depois das 18 horas. Chego em casa, porque essa casa
não aparece com nenhum determinante. Então, está correto o uso da preposição em no lugar da preposição a, certo? 3. Pronome possessivo com substantivo feminino. A crase pode correr ou não. Dizemos aqui que é o uso facultativo da crase, ou seja, opcional. Ela pode ou não ser usada, de acordo com a sua preferência. Ofereci um presente à minha amiga, sem crase, ou ofereci um presente à minha amiga, certo? Então, aqui, o uso da crase pode ocorrer ou não. Ambos os usos estão corretos. A crase só é obrigatória quando o possessivo não for seguido do substantivo a que se refere. Então, nesse caso, o uso é obrigatório, ó. Quando o possessivo não for seguido do substantivo a que se refere. Vamos ver? A solução que achei é semelhante à tua. Nesse caso, o substantivo é solução, implícito depois do possessivo tua. Na verdade, o substantivo solução, ele está ali implícito depois do pronome tua, né? Para não repeti-lo, então, nós usamos ali a crase. A solução que achei é semelhante à tua. 4. Numeral uma hora. A crase quando se indica a hora determinada. O fato aconteceu a 1h da manhã. Mesmo que a palavra hora esteja abreviada, haverá crase. Por exemplo, voltou às 15 horas, saiu às 7 horas. Olha, mesmo que a palavra hora aparecer abreviada, né? Então, sempre nessas expressões adverbiais que indicam tempo, né? No caso ali, hora, nós devemos usar o a com o indicador de crase, ou seja, com o acento grave. Se houver indeterminação, não haverá crase. Por exemplo, ele chegará a 1h qualquer. Então, a hora ali não está determinada. Portanto, não usamos crase. Num par de expressões, se a primeira tem artigo, a segunda também terá. Se a primeira não tiver, a segunda tampouco terá. Quer dizer, também não terá. Exemplos. Tenho aula das 8 às 10 horas. Olha ali. Das às. Então, o que eu tenho ali? No das, de preposição, mais o artigo as, no plural, das. Portanto, eu tenho as com o acento indicador da crase. Já no segundo exemplo, ele estuda de 8 a 10 horas por dia. Ali no caso, eu não tenho a fusão de de mais as, eu tenho só a preposição de. Portanto, eu não uso o acento grave naquele a. 5. Aquele, aqueles, aquilo. Esses pronomes demonstrativos não são formas femininas, mas se forem precedidos da preposição a, haverá crase, pois essa preposição se funde com o a inicial desses pronomes. O professor referia-se àquele texto e não a este. O verbo referir-se pede a preposição a, que se junta ao a da palavra aquele. Então, o verbo referir-se, ele rege pela preposição a. Quem se refere a alguma coisa, a alguém. Então, somando a preposição do verbo aí, preposição a, se junta com o a do pronome aquele e temos a aquele. Prefiro isto a aquilo. O verbo preferir também, ele rege com a preposição a. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Então, nós temos o aquilo com a preposição. Locuções femininas.
Locuções adverbiais, às vezes, à toa, à tarde, à vontade, à bala. A vítima foi morta, à bala. Essas expressões, essas locuções femininas, as adverbiais, prepositivas, conjuntivas, elas femininas, elas recebem a crase. Locuções prepositivas, à frente de, à procura de, à beira de, à base de, etc. O filho seguia à frente do pai. As locuções conjuntivas, a proporção que, à medida que o medo aumentava, à medida que a noite descia. Não há crase em expressões com palavras femininas repetidas. Por exemplo, frente a frente, gota a gota, face a face, boca a boca, ponta a ponta. Réu e vítima estavam frente a frente, sem crase. Diante de nomes de lugares, cidades, estados e países que não exigem artigo feminino, não se usa crase. Portugal é um belo país. Vou a Portugal. Olha, não aparece o artigo antes do nome Portugal. Se diante do nome do lugar se emprega artigo feminino, haverá crase. A França é um belo país. Portanto, vou à França, com a crase. Dica: veja se diante desse nome se emprega em, ou na, no, de ou da, do. Se eu estive em Brasília e saí de Brasília, então vou a Brasília. Não há crase. Se eu estive no Paraguai e saí do Paraguai, então eu vou ao Paraguai. Não há crase. Mas, se eu estive na Suécia e saí da Suécia, então eu vou à Suécia. Há crase. Na, em mais a, na. Olha lá o artigo. Da, de mais a, da. E eu vou à Suécia, a preposição, mais o artigo a, igual a, com acento indicador da crase. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.